Jeremias 29, fica a sua Bíblia aí aberta. Amém? O que eu vou dizer está aí. Oh, glória. Aleluia. É porque eu estava aqui na pregação já de domingo. Olha só, versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes. Olha só a carta para quem que é. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Só até aí. Se isso for motivo de ser o tema da mensagem, que seja. Se não for também, não tem problema. Não deixe que os profetas e os adivinhos que estão no meio de vocês vos engane. Eu vou mostrar para você. Vou repetir. Não deixem que os profetas e adivinhos que estão no meio de vocês os engane. Quando o Senhor nosso Deus, Ele vai usar Jeremias, o Senhor nosso Deus, como eu li aí anteriormente, Ele vai dizer a Jeremias para escrever tudo aquilo que o Senhor iria falar com ele. A Bíblia diz que ele escreve então uma carta, e essa carta é direcionada para um povo que está exilado, e esse exílio veio porque o povo desobedeceu a ordem do Senhor. Embora o Senhor ame o seu povo, o Senhor não vai deixar de executar aquilo que Ele prometeu dentro da sua palavra, na aliança que Ele fez com o seu povo. O fato de Deus punir, castigar, repreender, exortar, disciplinar, não significa que Deus deixou de amar. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pai que ama disciplina o seu filho. Então é só mais uma demonstração de amor. O povo está exilado porque não deram ouvido à voz de um homem de Deus. Esse homem de Deus tem um nome, é Jeremias. E Jeremias pregava pela manhã, pregava à tarde, e a Bíblia me diz, chamando o povo para o arrependimento, e não era simplesmente falar, arrependei-vos, não. Deus falava para Jeremias o que o povo estava fazendo. E o que o povo estava fazendo? Servindo outro Deus. O que o povo estava fazendo? Abandonando ao Senhor. O que os pais estavam fazendo? Oferecendo seus filhos a Moloque. O que os pais estavam fazendo? Levando o seu dinheiro não mais para a obra do Senhor, mas para Mamon. Então tudo o que Deus falava para Jeremias era aquilo que o povo estava praticando. E dentro daquilo que Deus falava para Jeremias, Deus também dizia para Jeremias o que o Senhor iria fazer com esse povo. A primeira intenção de Deus, vamos assim dizer, é de trazer o povo para perto, porque quem ama quer estar perto. Então Deus vai usar Jeremias para quê? Para ver se o povo dá ouvido àquilo que Deus está falando, e se arrependam e volta para o Senhor. Só que o povo não ouve. Eu já falei isso aqui anteriormente. São 23 anos ouvindo a mesma mensagem e o povo praticando a mesma coisa, tendo o chamado de Deus todos os dias, e mesmo assim não quiseram, não deram ouvido. Então eles foram exilados, foram eles para um cativeiro. E a Bíblia me diz que quando eles chegam nesse cativeiro, os anos vão se passando, o Senhor observa que o povo está sem saber o que fazer na Babilônia. Então o Senhor nosso Deus vai orientar Jeremias através dessa carta, para orientar o povo. Então Deus vai falar para Jeremias o que esse povo precisa fazer, uma vez que está exilado.
E a ordem do Senhor está escrito, vamos ler. Versículo 5. Construam casas. O povo está exilado por uma desobediência. E o Senhor está percebendo que eles não estão sabendo o que irão fazer lá ou como irão viver lá. Olha a ordem do Senhor. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. O povo está cativo e a ordem de Deus é: multiplicam e não diminuam. Deus é maravilhoso. Com essa palavra a gente só entende que nós não dependemos do lugar, nós não dependemos das pessoas, ou seja, do governo. Porque se Deus ordenou a multiplicação, o lugar não é o problema. Se Deus ordenou que multiplique, o que eu não posso fazer é diminuir. E quando eu diminuo? Quando eu não acredito naquilo que Deus falou. A diminuição vem quando eu não ponho em prática aquilo que Deus me ordenou a fazer. Enquanto você não fizer aquilo que o Senhor ordenou, a multiplicação não vem. Porque a multiplicação, ela não vem segundo os seus métodos, ela vem segundo aquilo que o Senhor ordenou você a fazer, ou seja, no método estabelecido por Deus. Só que muitos acham que o método que eles estabeleceram faz com que Deus multiplique, cresça. É por isso que muitos estão decepcionados e até hoje não atingiram o estado a qual o Senhor disse um dia para eles. Por quê? Porque não colocam em prática aquilo que o Senhor ordenou. O povo então está na Babilônia, o povo agora vai crescer, o povo agora vai multiplicar. Ei, ouça! Porém, a palavra do Senhor me diz que lá entre os exilados, que lá entre o povo de Deus, havia outros profetas. Vou repetir. Além de Jeremias, havia lá outros profetas. E que o Senhor agora vai alertar o seu povo. Está escrito, vamos ler. Versículo 8. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. O Senhor não está apenas dando uma orientação nessa carta, são duas orientações. A primeira é: construam, cresçam, não diminuam, multipliquem. E a segunda, ele está dizendo: olha, toma cuidado, porque há no meio de vocês Acabe, profeta, Semaías, há também no meio de vocês Zedequias. São homens que estão provocando loucura em Israel. São homens que não dão testemunho. São homens que estão falando de si mesmo, visões de si mesmo, sonhos de si mesmo, palavras de si mesmo. Esses homens estão olhando para vocês, estão profetizando segundo o desejo de vocês, e não é eu, o Senhor, que enviei. Não fui eu. E assim são muitos hoje. Vê uma irmã, um irmão numa dificuldade, assim diz o Senhor: Deus vai te tirar de lá. Vê um irmão com desejo de comprar um carro, chega para o irmão: assim diz o Senhor, pode comprar o carro, é de Deus. Deus não falou nada, só que o bobão acredita.
Viu a irmã entrar com o irmãozinho na igreja, de mão dada, e está dizendo, é para casamento. E Deus não falou nada. Só porque viu a irmã dizendo que o menino é bom, que a menina é boa. São esses. Esses homens, diz a Bíblia, está escrito, que eram profetas. Seu nome, Acabe. Depois, se você ler o texto todo, você vai ver aí os nomes. Zedequias e Semaías, homens que não davam testemunho, que falavam de si mesmo para satisfazer o desejo do povo. E qual era o desejo do povo? Que tudo aquilo que Jeremias estava profetizando ou profetizou era mentira. O que Jeremias disse da parte do Senhor é mentira. Qual é a mentira? Nós não ficaremos no cativeiro 70 anos. É mentira. Nós iremos sair antes. O que Jeremias está dizendo é mentira. Deus conhece o desejo do nosso coração e Ele vai realizar esse desejo. Ei, desejo esse que não condiz com o propósito que já foi estabelecido. Deus já havia dito, propósito estabelecido. Deus falou o que iria fazer e fez. E o período é 70 anos, não é 1, não é 2, não é 3, é 70. Cuidado com os profetas e adivinhos enganadores. Esses não dão testemunho. Falam de si mesmo, visões de si mesmo, e olha para a sua situação e profetiza aquilo que você quer ouvir. Homem que é homem de Deus e mulher que é mulher de Deus, não fala aquilo que você quer ouvir, fala aquilo que Deus ordena falar. Agora, se condiz com aquilo que você espera, é outra coisa. Agora, homem que é homem de Deus, fala assim diz o Senhor. Não sou eu, não é a sua vontade, nem o capeta, nem o espírito de engano, é Deus. A Bíblia diz que esses profetas, um deles, escreveu uma carta. E escrever nessa carta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai levantar um outro sacerdote que Deus não ordenou, segundo o desejo deles, segundo a vontade deles, e não segundo a vontade do Senhor. Só que esses profetas adivinhos de si mesmo esqueceram que existe um Deus que vê tudo, escuta tudo, sabe de tudo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus sabe quantas vezes você falou o que não deveria falar, que você enganou quem não deveria enganar, dizendo assim diz o Senhor, tive visão. Ele viu, ele está vendo, porque ele continua vivo. Ele está vendo. Vamos ler. Olha só o que diz versículo 9. Eles estão profetizando mentiras. Meu lindo, igreja amada do Senhor, a palavra de Deus, ela não muda, porque é o próprio Deus. Tem pessoas mudando a palavra de Deus para satisfazer o seu desejo. Querido, com todo o respeito à sua pessoa, eu fico mais com a vontade de Deus. Embora eu tenha um respeito pela sua pessoa, mas a vontade de Deus vai prevalecer sobre esse respeito. Preste bem atenção, no dia como esse, dia dos namorados, solteiro não pode ir para motel, casado também não, tem a sua casa. Dia dos namorados como esse, homem não tem que levar mulher para motel, nem mulher levar homem para motel não, é o que diz a palavra. É a palavra. Outra coisa também, dia dos namorados, vamos dizer assim, representa o amor. O amor que Deus criou. Qual? Entre um homem e uma mulher. Homem com homem também não é de Deus não. Mulher com mulher também não é de Deus não, viu? Porque hoje os motéis estão assim, os restaurantes estão assim, e muita gente fazendo vista grossa. Isso não glorifica a Deus não.
O que eu tenho visto aí no YouTube, homens não, né? Eu nem sei o que é. Diz que Deus revelou que tem que pregar de salto. Isso é capeta. Isso é capeta. Que Deus falou que eu tenho que me vestir como uma mulher para poder pregar, porque a unção é maior. Isso é o diabo. E o pior, igreja cheia de pessoas, ouvindo essas pessoas pregando a palavra. A Bíblia diz que o afeminado não entra, o homossexual não entra, a lésbica não entra, o adúltero não entra, o prostituto não entra. Agora vai vir eu aqui querendo agradar, porque eu tenho um amigo ou uma amiga que é lésbica, ou homem com homem? Não. A palavra deve ser pregada. Vocês vão sair daqui da igreja, ou alguns vão para casa, outros vão comemorar aí o amor. Você vai ver lá mulher beijando mulher, homem beijando homem. E para piorar, homem agora querendo ter duas mulheres, relacionamento aberto. Meu Deus. Mulher querendo ter dois homens, não aguenta nenhum, está querendo dois. Só vai piorando. E sabe o que é o pior? O pior não é ver isso acontecer. O pior é ver pastores, líderes dizer: Deus é amor. Semaías, Zedequias e Acabe, vocês vão sair daí antes dos 70 anos. Não preocupem não, viu? Vocês vão sair daí. Vamos ler, está aqui. Versículo 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Qual que é o propósito estabelecido aqui? 70. Sabe o que é mais triste? É que esse tipo de profeta consegue gerar uma expectativa que não vai ser cumprida, saciada. Estava dizendo que o povo ia sair, os anos iam passando, o que ia acontecendo com o povo? Se entristecendo, decepção, dor, angústia, murmuração, questionamento. E o pior, a maioria faz isso hoje, por causa dos adivinhos e falsos profetas. Abandonaram a fé. Abandonaram a fé, deixaram de acreditar em Deus e na promessa de Deus. Meu lindo, a tendência é só piorar. E se você não buscar uma comunhão com Deus, você será enganado. Enganado. O que esses homens estão fazendo é enganando o povo. Com quê? Dizendo aquilo que o povo quer, mostrando ao povo que, embora eles estejam em desobediência, Deus agrada. Pastor, não entendi. Por quê? Porque eles estão dizendo que Deus vai tirar antes do cativeiro, e não vai. Eles estão tão obcecados com os falsos, que eles estão acreditando que o novo sacerdote agora também vem de Deus, e não é de Deus. Vamos ler. Olha só o versículo 11. O Senhor é demais. Porque sou eu. Ele está dizendo: não são os adivinhos e nem os profetas mentirosos. Sou eu. Sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu o ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Aí eu pergunto, é com 10 anos? É com 11? É com 20? É com 69 e 11 meses? 70. Eu vou perguntar, o que que esses filho do cão, o que que esses homens, filhos do cão, que não é de Deus, do cão, estão dizendo para vocês? Estão falando que você pode viver na prática pecaminosa? Fala comigo. Estão falando que você pode roubar, que você pode matar, casar 10 vezes, 50 vezes, 1 milhão de vezes, que você pode lá fazer o que você faz com o seu patrão. Fala para mim, o que que eles estão dizendo para você? Porque não mudou não, é a mesma coisa, não mudou em nada, nada. Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus para falar as verdades dele, mas também sempre haverá no nosso meio falsos profetas, que tem espírito de adivinhos. Sabe qual que é o adivinho dele? Ficou sabendo da conversa que você teve com outro, chega aqui, assim diz o Senhor, você está certo. Mas vamos ler, melhor. Vai lá para o versículo 23, vamos ler. Versículo 23. Acabe, Zedequias e Semaías. Olha só. Versículo 21, para você achar que eu não estou mentindo. Não estou mentindo, é a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome, eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivo. É o lugar que Deus tem preparado para aqueles que querem satisfazer o desejo do povo e não a vontade de Deus. É fogo eterno. Versículo 23. Olha o que esses homens cometeram. Porque cometeram loucura em Israel. Irmãos, é cada absurdo que eu ouço daqueles que se titularizam profetas, líderes. É cada absurdo que nós estamos vendo, meu Deus do céu. Pastor que diz assim diz o Senhor para a irmã, e depois está marcando encontro com a própria irmã. Pastor que diz que a família vai ser abençoada, e amanhã o pastor é motivo da separação dessa família. Homens que diz que Deus revela tudo, CPF, identidade, mas que quando você vai olhar nos bastidores da igreja, cantou a irmã que é secretária, cantou a irmã que é líder de não sei o que, cantou não sei o que, é traição após de traição. Meus lindos, olhem para a árvore, olha o testemunho, porque quem sonda o coração é Deus. Nós olhamos a aparência, pessoas dizendo assim diz o Senhor, mas que tem raiva de toda a família. Que negócio é esse?
Pessoas que só têm na sua boca palavra de bênção. O que é isso, pastor? Palavra de bênção. Que Deus vai fazer tudo aquilo que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, no dia que você quer e na hora que você quer. Isso é mentira. A Bíblia diz que para todo propósito existe um tempo determinado por Deus. Tu pode chorar, tu pode orar, tu pode jejuar, tu pode fazer pirraça, Ele só irá fazer no dia que Ele quiser. Mas o povo não consegue deixar entrar na cabeça e no coração a palavra de Deus. Por isso estão vivendo da forma que estão vivendo, correndo atrás da bênção e trocando Jesus pela bênção. Corre atrás da bênção e troca Jesus pela bênção. É triste, irmão. Olha só. Porque cometeram loucura em Israel. Olha o que eles fizeram. E tem gente que fala que isso não é loucura. Adulteraram com as mulheres de seus amigos. E às vezes eu ouço que sou eu que não presto. Mas faz parte, porque essa palavra aqui vai dizer que eles colocaram Jeremias no tronco por ele falar uma verdade que o povo não queria ouvir. É o pastor que é ignorante, o pastor que é grosso. O pastor é muito duro. Agora eu te pergunto, qual dia eu te cantei? Qual dia que eu te chamei para ir lá na minha casa sozinho? Que dia que eu fui na sua casa sozinho? Em qual problema financeiro eu envolvi você? Estou chamando a responsabilidade para mim, testemunho. Agora vamos inverter. Quantos que já me prejudicaram aqui financeiramente e outras coisas mais? Agora eu quero eu. Que dia que eu fui lá na sua casa lá, sem ser convidado? Começa a analisar o seu pastor. Só analisar. Porque os que alguns dão moral é esse tipo aqui, ó. Rouba o dinheiro da igreja, tá nem aí para membro, só ostentação, e os membros que se lasquem, mas esses que são bons. Só que o Senhor está dizendo, ó, o que vai acontecer aqui, embora vocês tenham ouvido coisas que agradem a vocês, o que vai acontecer aqui é o cumprimento daquilo que eu falei. Não é daquilo que os adivinhos, os falsos estão falando. É o que eu falei. Sempre, ou quase sempre, vai haver um pastor na igreja, querendo colocar homens e mulheres que falam as coisas de Deus, a verdade, em praça pública, pendurado num tronco, para ser açoitado. Viu? Sempre vai haver um pastor. Só que pastor esquece. Os pastores de hoje esquecem que o que o Senhor usou Jeremias para falar com ele. Depois você lê o que o Senhor falou. Olha só. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos. Olha o que é pior. Em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem, mas eu estou sabendo. Não tem coisa melhor, é saber que Deus está sabendo. Não tem. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade de ir diante de Deus e falar para Deus assim: eu sou um verme, eu não valo nada, eu troco o Senhor por tudo mesmo. Sabe por quê? Porque Ele já sabe de tudo. Ele só quer que você reconheça.
Mas você acha que Deus não sabe, só que Ele está dizendo, eu sei de tudo. Gente, Deus sabe da sua verdade, Deus sabe da sua mentira. Deus sabe até onde você está certo, até onde você está errado. Deus sabe aquilo que você vê, Deus sabe de tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus sabe de tudo. A minha pergunta é, por que você não vai diante desse Deus que sabe de tudo e seja realista para você mesmo diante daquele que sabe tudo? Chega diante de Deus e falou, Deus, infelizmente eu desejo mais a estética do que o Senhor. Eu desejo mais a comida que o Senhor. Eu desejo mais a minha esposa do que o Senhor. Eu desejo mais a minha filha que o Senhor. Eu desejo mais o meu trabalho que o Senhor. Senhor, é verdade mesmo que eu invento mentira, e de tanto eu inventar mentira, que são os argumentos, eu acabei passando mal mesmo. É muita mentira. É muito argumento. Chega para ele e fala com ele, ô Senhor, é verdade mesmo, é verdade. O Senhor sabe de tudo aqui. Aquele dia eu fiquei de olho no irmão mesmo. Eu fiquei de olho na irmã. É verdade, Deus, é verdade, o Senhor sabe. Não adianta eu ficar omitindo para o Senhor não, porque o Senhor sabe, eu estou omitindo é para mim mesmo. Eu roubei mesmo o meu patrão. Eu fiz o que não deveria fazer, Senhor. É verdade, eu estou dizendo isso para o Senhor, sabe para quê, Senhor? Para me mudar de vida. Mas não, o que nós fazemos, irmãos? Continuamos na prática pecaminosa, achando que Deus não está vendo. Continuamos a não dar ouvido à voz do Senhor, achando que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus sabe, irmão. Vocês não sabem, mas Deus sabe quantos dias que eu não oro. Mas Ele sabe quantos dias eu jejuo também. Ele sabe, vocês não sabem. Vocês não sabem, mas Ele sabe. Agora eu vou chegar aqui e vou enganar a Deus, dizendo para vocês, tenho orado todos os dias. Estou no óleo. Estou no manto. Decandará, guiacia. Revelação agora. Deus sabe se é de Deus ou se eu estou querendo aparecer. Olha aqui. Mas eu estou sabendo. Ele sabe e ele diz: sou testemunha disso. Estou sabendo e sou testemunha que Semaías, Zedequias e Acabe estão falando o que eu não ordenei. E eu já vou encerrar. No versículo 26, no capítulo 29, vamos no 25, no 24. Diz assim: diga a Semaías, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que você, Semaías, enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor o designou a sacerdote. Mentira. Querendo satisfazer o desejo de si mesmo e do povo. Mentira. Cuidado com a mentira. A mentira está gerando uma expectativa na sua vida, que amanhã pode gerar uma frustração e um abandono da fé. Nada melhor do que você ir para a presença de Deus e perguntar a Deus qual que é o propósito dele na sua vida, através da sua vida, o que ele está querendo com você nessa situação que você está passando. Ouça, gente, ouça. É o tipo de palavra que muitos não gostam, porque quer palavra, sabe o quê? Deus vai me dar carro, Deus vai me dar casa. Nossa, resposta, eu quero uma resposta. Aquela ali é minha namorada, não, aquela ali vai ser minha mulher. Nossa, Deus hoje vai me curar, Deus hoje vai me libertar. Ele só faz aquilo que Ele quer.
E se Ele trouxe essa palavra é porque nós precisamos ouvir. É o amor dEle para conosco. Então vamos lá, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que você enviou cartas em seu... Eles ainda imitam. Deus ordenou Jeremias enviar carta. Eles também vão enviar cartas. Vai doer. O homem de Deus faz assim. Os falsos também fazem. O homem de Deus chuta lá. Aí eles também chutam. O homem de Deus faz de um jeito, eles também fazem. Escreve de um jeito, eles também escrevem. Por quê? Porque o povo quer acreditar que Deus está. Vai ficar encoberto. Vai lá no terreiro. Você vai achar que é igual alguns irmãos na igreja. Vai no terreiro, vai pular, vai sapatear, vai rodear. Mas eu quero saber o seguinte: é Deus ou é o demônio? Vai, bobo. Vai. Vai achando que é irmãzinho ou irmãozinho aí é de Deus. Ligue-me! Demônio também fala em línguas. Demônio também sabe da sua vida, viu? Revela. E ele diz também que cura, viu? Vai. Falou pro meu pai que ia curar meu pai. Meu pai está com 3 cânceres. Pagou. Foi lá em Goiás. Vou curar. Curou. Curou. Quem cura é só Jesus, gente. Quem liberta é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem fala a verdade, porque Ele é a verdade, é só Jesus. Ei, para de ficar ouvindo mimimi. Ouça a verdade que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 O Diego está bem. Mas que dia que Deus falou comigo se ele ia morrer ou não? Eu falei isso aqui? Eu falei que o Espírito Santo ministrou nele, mas Deus não falou nada comigo se ia morrer ou não. Glória a Deus que está vivo. Agora eu vou chegar aqui, ó, você viu? Deus me falou, hein? Isso é mentira. Agora eu posso falar outra verdade, Wesley? Bruna? Posso? Nem sei cadê esse, estou eu logo. Um dia eu passando pelo corredor, o que Deus falou comigo? Para o Wesley e a Bruna. Fala, Wesley, o que Deus falou? Gravidez, né? Pergunta para ela se ela está grávida ou não. Pergunta. Pergunta a Lena se ela vai ser vovó de novo. Olha lá o semblante dela lá. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Agora imagina se eu falasse assim de mim mesmo. Vai engravidar não. Não, só o Augusto está bom. Mas Deus ordenou eu falar que vai engravidar. Fui lá no hospital. Deus falou nada comigo se ia viver ou não. O Espírito Santo só ministrou nele. Eu não cheguei aqui e falei, ó, vai ser curado. Agora já me mostrou uma foto ali. Já falei, pode preparar o ofício fúnebre. E vocês vão ter notícia. Porque eu tenho que falar aquilo que Deus me ordenou. Não é ficar inventando. Quem inventa é mentiroso. E a Bíblia... É verdade? Se não fosse verdade, eu estava na mentira, né? Céu. Aí, seu Carlos, a Bíblia diz, olha só que tremendo, olha só, que eles escreveram cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote, a todos os sacerdotes. Você disse, o Senhor designou a sacerdote em lugar de Joiada. Mentira. Oi, irmão. Me segura, Deus. É os pentenca. Me segura. Vou tirar para os de casa não ouvir.